Capítulo 347 Compra. Liu Feng continuou escolhendo outros artefatos. Ni continuou olhando ao redor, passando seus olhos por todos os tipos de artefatos. Finalmente, seus olhos pousaram em um artefato nível 6 lâmina da lua prateada. Vamos pegar uma arma adequada para irmão Xingyun também. Ni disse com um sorriso na direção de Kai Jie. Senhorita Kai Jie, por favor pegue aquele item para mim. Esse é um artefato de nível 6 lâmina da lua prateada. O seu preço é em torno de 50.000 pedras espirituais. Kai Jie trouxe a lâmina da luz prateada e sorriu. Aquela barganha pavorosa de lado, Ni era bem direto com suas compras. Diferente de muitos que gastavam muito tempo tocando e pensando. Ni sorriu calmamente. 30.000 pedras espirituais. Que ele venda ou não depende de uma palavra da senhorita Kai Jie. Kai Jie olhou para Ni como se ela tivesse vendo um fantasma. O preço mínimo da lâmina da lua prateada era de aproximadamente 30.000. Nem mais, nem menos. Já que o preço original era de 50.000 pedras espirituais, ela pensou que Ni também iria cortar o preço pela metade novamente. Se isso acontecesse, então ela definitivamente rejeitaria. Ela nunca imaginou que Ni poderia realmente falar o preço mínimo. Uma recusa. Eles iriam rejeitar negócios. Se eles fizessem essa transação, ela iria ficar no menor preço possível. Apesar que eles não iriam ganhar muito, eles ainda iriam ganhar alguma coisa. Quanto mais pedras espirituais o pavilhão Tesouro Celeste tem, mais artefatos eles serão capazes de adquirir do pavilhão Forja de Deus. Kai Jie pensou um pouco, sorriu amargamente, e disse em um tom desamparado: jovem mestre Ni realmente tem bons olhos. Tão inteligente. 30.000 pedras espirituais está fechado. Ni sorriu levemente. Tal artefato custaria aproximadamente 27.000 pedras espirituais direto do pavilhão Forja de Deus. Tirando as despesas de viagens e custos de produção, o pavilhão Tesouro Celestial ainda poderia ganhar 30.000. Se ele pedisse por um preço menor, o pavilhão Tesouro Celestial definitivamente não aceitaria, já que eles não fariam nenhum lucro disso. Ambos Li Xingyun e Gubei estavam sem palavras. De acordo com a expressão de Kai Jie, eles mais ou menos sentiam que Ni estava pedindo o menor preço possível. De agora em diante, eles teriam que trazer Ni quando eles vierem comprar. Ele realmente poderia economizar algum dinheiro. Senhorita Kai Jie, e sobre aquele conjunto de artefatos nível 6 armadura de batalha nuvem negra? Ni perguntou enquanto olhava para Kai Jie. Jovem mestre, por favor faça sua oferta. Se o preço for aceitável, então eu venderei para o jovem mestre. Kai Jie pensou por um tempo e decidiu que seria melhor se ela não contasse a eles o preço de varejo. Se ela continuasse fazendo isso, então outros saberiam quão grande era o lucro que o pavilhão Tesouro Celestial estava fazendo. Ela também queria ver se Ni realmente era um mestre em avaliar artefatos. Braçadeira, peitoral, manoplas, e cinto todos juntos. 130.000 pedras espirituais. Ni disse depois de pensar um pouco. Kai Jie olhou para Ni sem palavras. Um momento depois, ela assentiu e disse: 130.000 pedras espirituais, fechado. O que mais ela poderia dizer? Mesmo com tantas partes da armadura, Ni realmente fez uma oferta que era apenas 5.000 a mais do que o preço mínimo.
Apenas que tipo de monstro é ele? Ela certamente se deparou com um especialista. Entretanto, Nili ainda era bem direto com suas compras. Centenas de milhares de pedras espirituais trocaram de mãos sem piscar um olho. Kaidie continuou a perguntar: o jovem mestre ainda precisa de mais alguma coisa? Nili apontou para aqui e ali. Aquele conjunto de armadura de batalha. 120.000 pedras espirituais. Aquele conjunto, 135.000 pedras espirituais. Aquele conjunto, 135.000 pedras espirituais. Tantos. Jovem mestre quer todos eles. Kaidie estava atordoada. Ela apenas percebeu que a conta total de Nili chegou a um valor extremamente assustador. Sim. Nili assentiu. Vá em frente e os embrulhe para mim. Eu vou continuar procurando sem pressa. Kaidie parecia animada. Certo. Se ela servisse algum jovem mestre rico, ela poderia obter no mínimo dezenas ou talvez algumas poucas centenas de pedras espirituais em uma única venda. Dessa transação com Nili, ela poderia ganhar milhares. Como ela poderia não estar animada? O dia, que estava sentada com Liu Feng, se sentiu bem desanimada quando ela viu quão animada Kaidie estava. Ela tem recomendado itens para Liu Feng por meio-dia, e ela ainda não tinha vendido um único item. Enquanto isso, Kaidie já tinha vendido tantos em tão pouco tempo, ainda mais do que ela tinha conseguido vender em poucos anos. Porque ela não tinha a sorte de encontrar tal ricaço. O dia olhou para Liu Feng e se sentiu ainda mais para baixo. Esse Liu Feng era muito exigente e ficava cortando o preço como louco. Ele quer mesmo comprar. Liu Feng também estava extremamente envergonhado. Ele já pegou vários itens, mas quando ele tentava cortar o preço do jeito que Nili fez, eles eram todos rejeitados por Odie. Cada único item era tão caro que dar-lhe uma consideração completa. Entretanto, a pouca distância, Nili ainda estava comprando isso e aquilo. Liu Feng ficou desanimado ao extremo. Mesmo alguém como o grande ancião da seita Penas Divinas não teria tanto dinheiro quanto Nili, certo? O que Liu Feng não sabia era que aquelas 600.000 pedras espirituais não significavam nada para Nili. Ele ainda carregava milhões de pedras espirituais em sua pessoa. Além disso, a pintura de 10.000 rios e montanhas estava constantemente produzindo mais. Kaidie se virou e percebeu que Nili tinha comprado de 60% a 70% de todos os artefatos de nível 6 deles. Esse era um ricaço genuíno. Ele gastou 600.000 pedras espirituais em apenas uma ida às compras. Liu Feng observou Nili e tentou imaginar quem esse Nili era, e que tipo de posição ele tinha na Liga Caminho Celestial. Que tipo de relação ele tinha com Li Xingyun? Se tal pessoa continuasse ao lado de Li Xingyun, então Liu Feng definitivamente não poderia dormir ou comer em paz. Liu Feng estava envergonhado demais para ficar por mais tempo, então ele se levantou. Jovem mestre Li está indo embora. O dia olhou para Liu Feng. Esse cara ainda não comprou nada. Apesar de ela estar desanimada, ela ainda era muito educada com suas palavras. Parece que nosso estoque dessa vez não conseguiu alcançar os olhos do jovem mestre Li. Eu definitivamente irei enviar alguém para notificá-lo quando nosso próximo conjunto de itens chegar. Liu Feng sentiu seu rosto queimando. Como poderiam esses artefatos não entrarem em seus olhos? A verdade era óbvia, ele não podia pagar por eles.
Muito bem. Eu já vou indo. Liu Feng colocou as mãos em direção de Wu Jie e passou seu olhar friamente pelos quatro antes de retrair seu olhar. Ele saiu. Liu Feng é uma pessoa de mente fechada. Vocês têm que tomar cuidado no futuro. Li Xingyun não podia evitar avisar seus amigos enquanto observava a silhueta de Liu Feng desaparecer. Sua mente se lembrou dos eventos passados e ele cerrou os punhos firmemente. Certo. Li assentiu. Ele entendia claramente o conflito entre Li Xingyun e Liu Feng. Li tinha comprado muitos itens que, por agora, todos tinham um bom conjunto de armaduras de batalha. Gu Bei, Lu Piao e Li Xingyun também receberam armas mais adequadas. Já Li, ele não precisava comprar nenhuma arma, ele já tinha a espada meteorito do Deus do Trovão. A espada meteorito do Deus do Trovão iria continuar ficando mais forte de acordo com a força de Li. Atualmente, o poder da espada meteorito do Deus Trovão definitivamente não era menor do que a de um artefato nível 7. Por isso, Li não precisava comprar nenhum artefato ofensivo. O grupo deixou o pavilhão Tesouro Celestial com uma colheita generosa em seus braços. Com esse conjunto de armadura de batalhas, não há nada a temer, mesmo se nós encontrarmos especialistas do Reino Eixo Celestial no mundo exterior. Lu Piao disse animadamente. Ele percebeu que uma vez que sua armadura de batalha Meteoro Infernal fosse atacada, ela iria formar automaticamente uma poderosa barreira ao redor dele. Mesmo se ele não pudesse vencer contra especialistas do Reino Eixo Celestial, fugir ainda seria fácil. A armadura poderia facilmente ser vestida sob roupas casuais. Você não perceberia de forma alguma. Apesar deles vestirem suas roupas normais por fora, todos eles não podiam evitar se sentir mais confiante em si mesmos. Afinal, cada uma deles tinha um conjunto completo de armaduras artefato de nível 6. Então é claro que eles se sentiriam mais confiantes quando eles vestiam elas. Eles não podiam evitar estufar seus peitos.